Olá, fotógrafos! Sempre que me perguntavam qual é a melhor lente para investir na fotografia, eu nunca conseguia pensar em uma só. A 35mm é uma boa opção, mas falta versatilidade nela, né? Então eu incluiria talvez a 24-70 na lista para suprir essa necessidade. Mas talvez a pessoa ainda precisasse de mais um, né, para dar um close e fotografar um retrato. Então a 70-200 também seria uma opção bem interessante. Mas haja dinheiro no bolso e força no braço para aguentar essas três lentes, né? Agora, e se eu te disser que aqui dentro dessa caixa existe uma única lente que substitui praticamente todas essas lentes que eu comentei? É isso mesmo, então prepara aí o coração porque chegou uma nova era na fotografia. Essa aqui é a lente Tamron 35-150. Eu vou abrir para mostrar para vocês cada detalhezinho, tá? Bom, começando aqui com o manual da marca, né? Vou deixar aqui no lado. E aqui está a nossa lente. E agora é o momento que o meu coração começa a bater mais forte. Ela vem super bem embalada, protegida, né, com o isopor. E mais um saquinho aqui. E aqui está a nossa personagem principal. Gente, olha que lente linda! Ela tem um botãozinho aqui que a gente aperta, gira e sai o parasol. E eu nunca vi uma lente tão versátil, gente, com tanta versatilidade, porque ela vai desde o 35 para poder fazer planos super abertos, né, fotografar eventos, casamentos, ambientes bem amplos, né, até os 150, tá? Permitindo que você fotografe retratos super fechados no rosto da pessoa. Com uma amplitude dessas, você consegue fotografar o que você quiser. Se quiser casamento, aniversário, ensaios em estúdio, corporativo, foto de produto, tudo isso e muito mais usando uma única lente. Essa aqui é paixão à primeira vista para qualquer fotógrafo, tá? Isso você pode ter certeza. Ai, Ju, mas com tanto zoom assim, ela deve ter uma abertura super fechada, né? Muito pelo contrário, essa lente tem abertura 2.8 em quase todo o zoom dela. E se você usar ela bem aberta, você ainda consegue chegar em 2.0 de abertura, tá? É impressionante ter toda essa amplitude mantendo uma abertura de pelo menos 2.8. Isso tudo em uma só lente, gente. É fantástico e ajuda você a conseguir fotografar em ambientes com pouca luz, sem precisar de muito ISO, né? E claro, se você quiser dar um zoomzão e fazer um retrato, você garante aquele fundo desfocado, super bonito, né? E falando em zoom, sempre que eu vejo alguma lente com um zoom assim, né, com tanta amplitude de zoom, eu sempre fico meio receosa da qualidade da nitidez não ser muito boa, sabe? Mas quando eu digo que essa lente é perfeita, eu não tô exagerando, tá? A Tamron realmente ela pensou em cada detalhe e a nitidez dela é sensacional, tá? Eu testei ela com a minha câmera, hoje eu fotografo com uma Sony A7 IV de 33 megapixels e até então eu sempre usei ela com a 24-70 da Sigma e ela sempre foi a minha lente preferida, eu sempre gostei da nitidez dela e eu não largava ela por nada. Mas eu quis testar, né, pra ver se essa lente conseguia chegar perto da qualidade da 24-70 e, gente, ela conseguiu me entregar a mesma qualidade de nitidez que eu tanto gosto da outra lente e ainda com essa vantagem da versatilidade, né, de amplitude, de me permitir ir do 35 até o 150. Gente, eu tô realmente impressionada com o poder que essa lente me entregou, tá? Com relação ao foco dela, eu utilizei o tempo todo ela com autofoco contínuo, com rastreamento de olhos e o foco se manteve cravadinho o tempo inteiro, tá? O foco é rápido, é super silencioso, o que é essencial para mim que fotografo recém-nascidos, né? Mas também é bem interessante para quem fotografa eventos, por exemplo, e precisa tanto dessa agilidade quanto do foco silencioso, né? Eu fiz vários testes com essa lente e mesmo usando ela nos extremos, tanto de distância focal quanto da abertura da lente, ainda assim ela não apresentou aberração cromática e apesar dos anéis do zoom e do foco serem levemente mais duros que a 24-70, eles respondem muito bem e são super precisos, então definitivamente não é um problema. E além de tudo, ela te oferece a possibilidade de personalização de acordo com o seu gosto. Isso porque, além do botão comum de escolher o foco automático ou manual, aqui também tem outro botão com 3 posições para você configurar funções avançadas de foco, inclusive a rotação do anel de foco e até mesmo se o anel foca de forma linear ou não.
Ela também tem 3 botões que você pode programar para funções da própria câmera, como estabilizador de imagem, balanço de branco, ISO ou qualquer função que você queira colocar um atalho aqui, né? E para fazer essas configurações é bem simples, é só colocar o cabo na lente, ligar ela no computador e aí você vai conseguir personalizar essas funções através do aplicativo oficial da Tamron. Essa lente é feita exclusivamente para câmeras mirrorless com encaixe E da Sony e Z da Nikon, ou seja, você não vai conseguir encaixar ela em uma câmera DSLR sem um adaptador, até porque é a tendência mesmo do mercado das lentes daqui para frente, né? Focar nas mirrorless. E eu sei que vocês devem estar curiosos com o preço, né? E sim, essa lente tem um preço considerável, mas vamos lembrar que você consegue substituir tanto a 24-70 quanto a 70-200 só por ela? Então no fim acaba saindo muito mais em conta, né? O custo-benefício dela é incrível porque, como eu falei antes, a sensação é realmente que você está juntando várias lentes em uma só. Depois que eu botei ela no lugar da 24-70, ela simplesmente não saiu mais da minha câmera, tá? Não tem porquê, né? Ela dá conta de tudo, de todas as situações que eu preciso. Mas se você tá procurando uma lente mais em conta, a Tamron tem a 70-170 e a 28-75, ambas com abertura 2.8, que também oferecem uma qualidade sensacional e é um excelente custo-benefício também. Agora, pontos negativos da lente. Eu achei ela um pouquinho pesada, tá? Mas para uma lente tão versátil, né, com tanta qualidade, eu já esperava mesmo que ela fosse assim um pouco pesada. A lente também não tem estabilização, mas como ela é feita para câmeras com encaixe E e Z e a maioria dessas câmeras já tem estabilização no sensor, isso ajuda a compensar e acaba não sendo um grande problema, né? E eu percebi que ela tem um pouquinho de vinheta nas maiores aberturas, tá? Mas a própria correção da câmera praticamente já elimina esse problema. Então, mesmo com essas pequenas desvantagens, né, elas ficam insignificantes perto de tudo que essa lente tem a te oferecer. Realmente compensa muito. Então, o único ponto realmente negativo que eu posso dizer é que a Tamron ainda não vende no Brasil. Mas se depender de mim, eu vou fazer todos os fotógrafos desse país conhecerem a marca, provarem e se apaixonarem por essa lente, assim como aconteceu comigo. E com isso, abrir mais e mais espaço da Tamron aqui no Brasil. Fala fotógrafos, tudo certo? Aqui é o Douglas e eu vou falar um pouquinho mais sobre a lente Tamron 35-150 f2 a 2.8. Essa lente é a lente mais versátil que eu já utilizei, disparado. Por quê? Porque eu estava acostumado a trocar de lentes. E com essa lente você simplesmente não troca, você usa ela para tudo. Então, eu fiz de tudo com ela, a gente fez curso presencial, a gente gravou aulas online, eu fiz uma gravação de formatura, eu participei também no Masterclass do Mike Vicenzio, que é um cara sensacional, que trabalha em gravações de filmes de Hollywood de alto nível, e é incrível o quanto essa lente consegue fazer tudo. A gente tem uma 24-70 que de vez em quando eu acabo trocando, quando eu quero pegar um retrato algo mais de perto, porque a 24-70 ela já é muito versátil, né? A maioria dos fotógrafos usa ela justamente pela versatilidade, mas você sempre sente que quando você chega no 70 dá vontade de fechar um pouco mais, sabe? E você aproximar mais e fazer um retrato. E quando você não tem essa lente, você sempre tem que trocar. Você tem que botar uma 70-200, você tem que botar uma 105, uma 135, e com essa lente você simplesmente não troca. Você consegue fazer um plano aberto, você consegue fazer um retrato, tudo com uma lente só. Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando da parte mais aberta até a parte mais fechada na nossa 24-70. Agora eu vou mostrar o range da 35-150. Aqui de 35 até 150 você consegue perceber o quão mais longe ela vai. Sim, você perde um pouco na parte mais aberta, mas mesmo utilizando a 24-70 sempre, eu me pego utilizando mais do 30 para o mais fechado, ali entre o 30 e o 70, o 35 e o 70. É muito difícil eu realmente usar 24, eu acho muito aberto numa full frame. Então, essa perda ali entre o 24 e o 35, sinceramente, não me afeta em nada. Eu só fico muito feliz de ganhar todo esse range, porque quando eu quero trocar de um plano total para fazer o retrato, eu não preciso trocar de lente. Isso é incrível. Com essa nitidez, com esse desfoque de fundo, não tem como achar uma lente mais versátil que essa. Aqui são mais alguns vídeos de depoimentos que eu captei. Isso aqui foi numa churrascaria aqui em São Paulo, que eles estavam fazendo a formatura, e eu fui lá gravar e tirar umas fotos, que eu queria justamente testar essa versatilidade, ver se eu conseguiria fazer sem precisar trocar de lente, e nesse caso foi perfeito, realmente serviu para todo o job inteirinho, sem precisar trocar. Nesse outro caso agora, eu atendi o Masterclass do Mike Vicenzio, e lá estava um ambiente super escuro, então eu realmente precisei do 2.8 e inclusive do 2.0 na parte mais aberta.
e como você pode ver, você consegue pegar tudo. Eu estava sentado bem na frente e eu conseguia pegar um plano completo com todo mundo no frame. E ao mesmo tempo, quando eu queria pegar um retrato do Mike numa hora que ele estava falando, ou numa hora que alguém estava dando um depoimento, alguma coisa, eu poderia simplesmente girar o anel de zoom, fechar bem na pessoa e fazer um retrato. Não tenho palavras para descrever o quanto essa lente é incrível. Então, nitidez, não tem o que falar. A gente tem uma câmera de 33 megapixels, que é a Sony A7 IV. Então, se ela tivesse algum probleminha de nitidez, eu já conseguiria pegar na hora e realmente não tenho o que falar. Mesmo estando ou no 35mm em f2, que é o maior, ou em 150mm no f2.8, ela é super nítida, ela foca muito rápido, o anel de zoom dela e de foco são um pouquinho mais resistentes, tá? Um pouquinho mais duros do que a 2470, só que a 2470 realmente ela é muito macia, então isso daqui não é algo que você pode achar estranho se você vier de uma outra lente, só que ele é muito preciso, então quando você quer dar um zoom, você consegue realmente parar onde você quer voltar, não tem nenhum tipo de folga em nenhum dos dois anéis. Esses botões de personalização são incríveis, você consegue colocar aqui trocar modo de foco, você consegue trocar, por exemplo, a área de foco, se você quer focar nos olhos, se você quer focar num ponto específico. Às vezes você tá numa situação que tem muitas pessoas e você quer focar num ponto específico e ele fica encontrando a pessoa que você não quer focar. Então, com uma apertada aqui, você configura na sua câmera, pronto, você já consegue trocar e focar exatamente onde você quer, aperta de novo, volta para onde você estava. Você pode trocar balanço de branco, você pode colocar ISO, você pode colocar qualquer coisa, é incrível. Então eu realmente não tenho como agradecer o suficiente a Tamron por ter mandado essa lente pra gente, ela realmente é incrível, é tudo que eu esperava e muito mais. E especialmente o senhor Katsu Miyagishi, né, que é o responsável que mandou essa lente aqui pra gente lá de Nova York, tá? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a lente, podem deixar aqui. Infelizmente, a Tamron não vende oficial ainda no Brasil. A gente tá trabalhando para achar aqui um distribuidor para vender aqui oficial pela Tamron, mas você consegue no momento achar em distribuidores independentes. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Até o próximo vídeo.